Tragédia é o gênero teatral em que por um lado se expressa o conflito entre a vontade humana e por outro os desígnios inelutáveis do destino. A rigor, o termo só se aplica à tragédia grega ou clássica, cuja origem se confunde com a do próprio teatro, mas, por analogia, é tradicionalmente estendido à literatura dramática de várias épocas, em que conflitos semelhantes são tratados. A tragédia surgiu na Grécia, no final do século VI a.C. A palavra grega tragédia significa canto do bode e se refere possivelmente ao ritual em honra a Dionísio, do qual, segundo Aristóteles, o teatro se originou. Sua fonte é o ditirambo, canto executado por um coro, no qual se destaca um corifeu. As tragédias eram apresentadas ao público nas grandes dionisíacas, isto é, festivais realizados em Atenas a partir do século VI a.C., por iniciativa do tirano Pisístrato. Thespis é tido como o primeiro tragediógrafo, pois a ele se atribui a dramatização dos ditirambos. O corifeu, integrante destacado do coro, teria passado a dramatizar os versos que cantava e a esboçar um diálogo com os demais integrantes. Sófocles, Ésquilo e Eurípides foram os principais autores trágicos. Eles criaram os dramas que até hoje são adaptados para o teatro, cinema e TV. Em 1987, Dias Gomes adaptou para a novela Mandala a história de Édipo, que sem saber mata o pai, se casa com a mãe e fura os próprios olhos como punição. Ésquilo, primeiro poeta trágico clássico do qual se conhece várias obras completas, manteve o predomínio do coro, mas introduziu um segundo ator além do corifeu, o qual reforçou a dramatização. Sófocles, no século V, escreveu diálogos para um terceiro ator, que como os outros dois podia desempenhar vários papéis mediante o tradicional recurso das máscaras. A sobriedade e a grandeza das tragédias de Ésquilo e Sófocles foram atenuadas na obra de Eurípides, o terceiro dos grandes trágicos clássicos, em favor da maior humanização dos personagens. Tanto a tragédia como as demais artes fizeram parte da filosofia, pois os grandes pensadores escreveram obras que abordaram o tema. Platão considerava a arte algo perigoso, pois atrapalhava a busca do bem e a formação dos cidadãos. Aristóteles, discípulo de Platão, discorda de seu mestre e analisa a arte como outros olhos, pois realiza isto com maestria em sua obra Arte Poética. Ele foi o primeiro teórico da tragédia, e em sua estética aponta os dois conceitos que definem o gênero: a mímese, ou imitação da palavra e do gesto, que para ser eficaz deve despertar no público os sentimentos de terror e piedade, e a catarse, efeito moral e purificador que proporciona o alívio desses sentimentos. As tragédias gregas representam as desgraças mais terríveis que se pode viver. As grandes questões da vida que permanecem ao longo dos séculos são discutidas em cena. A relação do homem com o tempo, a morte, a lei com suas paixões. Mas, por que o sofrimento na vida real é tão terrível e na arte se tornaria uma espécie de prazer? Schiller, filósofo e dramaturgo alemão do século XVIII, diz que estar emocionado nos dá prazer, mesmo quando essa emoção é dolorosa. A dor, quando é experimentada como arte, nos deixa comovidos. Para Schopenhauer, a tragédia é o ápice da arte moderna, tanto na grandeza quanto na dificuldade de sua realização. Seu objetivo é a exposição do lado terrível da vida, sendo o grau mais elevado da objetivação da vontade. A manifestação desta vontade age de forma violenta em um ser e em outro de forma tranquila. A essência da tragédia é a exposição da grande infelicidade, dos quais o autor apresenta três tipos. Primeiramente, é originária do caráter maldoso do ser. A segunda, quando é produzida pelo destino cego ou puro acaso. E por fim, quando é produzida pela mera disposição mútua das pessoas. Esse último tipo, para o autor, é considerado o maior. A função da tragédia grega era, segundo Nietzsche, produzir alegria. Ao contrário do que parece, quando o homem se relaciona com a dor por meio da arte, ele se fortalece. A tragédia é uma afirmação da vida.
Em seus estudos, Nietzsche percebeu que o povo grego era marcado por uma grande sensibilidade ao sofrimento e, ao mesmo tempo, tinha um grande talento artístico. A partir do século IV a.C., a tragédia grega, já despojada de sua função catártica, tornou-se retórica e sobrecarregada, como sucederia mais tarde também com a tragédia romana, representada por autores como Lívio Andrônico e Sêneca.